mais um TheCast. Eu, Jaelson Gomes, como sempre, aqui no nosso estúdio, com todo prazer, fazendo o que mais gosto. Hoje, o episódio é especial, como sempre, um convidado também especial. Mas antes, eu quero te pedir para você seguir a gente no nosso canal. Vai lá agora no Destravo TV. Destravo TV chegou como a sua TV digital, com uma programação extremamente eclética e com possibilidades de maiores crescimentos. Vai lá, segue a gente, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós temos um convidado especial, Fabiano Duarte. Fabiano, administrador, também investidor na área de conhecimentos, sempre está trazendo conhecimentos novos e está aqui com a gente hoje para trazer um tema bem interessante para você, empresário. Fabiano, bem-vindo ao nosso TheCast. Muito obrigado. Que lugar maravilhoso, né? Atendimento, café, água, recepção, conteúdo aqui. Boa. É muito bom. Muito obrigado. Estou muito contente com a sua chegada aqui. Nós já nos conhecemos por alguns dias, né? No digital, o digital permite isso. Mas chegou a hora da gente aqui dividir esse conhecimento. A gente tem aprendido com o outro, geralmente os seus conhecimentos você também dissipa aí no digital, e hoje é a oportunidade da gente aí passar também para os nossos seguidores, né? Como você até costuma dizer, né? Meus seguidores, meus perseguidores, com seu estilo Fabiano de ser. Fabiano, me fala o seguinte, vamos falar um pouquinho hoje sobre empresários, né? Essa jornada do empresário. Você tem feito pesquisa, estudado sobre o assunto. No Brasil, como é que você classifica a vida do empresário? Uma luta. O empresário, ele é um super-herói, porque você desenvolver, vamos falar a palavra empreendedorismo, num país na qual tem vários cenários que não ajudam você ir mais longe, é uma grande luta. Mas eu acredito que existem algumas situações que podem melhorar e ajustar a vida do empresário. Não Boa. só do empresário, daquele que quer ser empresário. Boa. Essa é uma ideia que vai dar o contexto aqui, muito bom para se trabalhar hoje. Muito bom. Se você fosse classificar o maior desafio de um empresário hoje, assim, na tua visão, na tua jornada, de tudo que ele faz, de tudo que compete ao empresário fazer, você classificaria qual o maior desafio? Antes, quando eu não tinha pesquisado sobre esse tipo de conteúdo, eu acreditava que o maior desafio estava nos impostos, de tanto impostos que se paga. Hoje, eu entendo que não é os impostos o desafio do empresário. O desafio do empresário hoje é ter pessoas dentro da empresa que tenha competências para levar ele para outro nível. Vamos dizer assim, para fazer ele performar, para ele ir para outros caminhos. Hoje não é imposto, é Muito gente bom. com competência. Que interessante, cara. Coincidência ou não, eu vejo assim também. Embora o imposto seja um desafio, né? Grande. Mas pessoas, se o empresário ele consegue ser assertivo e trazer a pessoa certa para o lugar certo, faz a diferença, né? Já eu sou empresário, vai pagar imposto do mesmo jeito, com uma pessoa muito boa e uma pessoa não tão qualificada. Então, ele tem que melhorar o recurso humano dele. Para contratar gente, Fabiano, hoje, pessoas boas, como você fala, né? É um trabalho que o headhunter faz, o caçador de talento e quem contrata, enfim. Eu vejo um certo desafio pelo fato do perfil das pessoas, né? Desse mundo moderno, né? As pessoas querendo ter mais liberdade. Você que já tem feito esse trabalho, né, de contratar, qual o procedimento ideal para que a gente possa errar menos e acertar mais? Nós temos que começar primeiro pelo empresário. Empresário, você está disposto a pagar melhor? Se você pagar melhor, você vai ter um colaborador melhor. O que é um colaborador melhor? É o que vai entregar alguns resultados na qual tem que estar definido antes. Talvez você imagine o seguinte: uma determinada empresa precisa contratar um gerente, só que ela não sabe e não tem escrito em canto nenhum quais são as atribuições do gerente. Então, já entrei com dificuldade, porque não está escrito as normas do jogo, né? Vou falar assim, não está o compliance definido, não está as atribuições definidas. Então, já comecei mostrando que eu não sei aonde eu quero chegar. Eu só sei que eu quero um gerente. Agora, o que é que ele vai fazer e o que é que ele vai executar? Caramba. Então, já falta de clareza prejudica a falta demais. de clareza prejudica demais. Quem está do lado de fora, quem está em busca de uma oportunidade no mercado, ele faz a seguinte pergunta: quanto eu vou receber? Tá.
mas talvez ele não pergunte assim o quanto ele tem que entregar. Entendi. Né? Tá faltando o cara falar assim, rapaz, eu tenho que entregar o quê? O que é que você espera de mim? Grande reflexão, porque às vezes as pessoas querem entender o cargo ou o que vai fazer apenas pelo título. Gerente. A gente, quando fala o nome gerente, já meio que subentende isso aqui. É o cara que manda mais, né? Manda no pedaço e tal. E que não é só isso. E dependendo do negócio, cada negócio tem sua característica. Não é só isso. Tem muita coisa envolvida. E lembre que... Vou falar da função do gerente, mas tem um auxiliar operacional, tem uns serviços gerais. A pessoa tem que ter uma boa educação, uma boa conduta, um bom comportamento, um bom controle emocional, um pouco de um bom ouvido para saber mensurar o que se fala e o que se ouve dentro de uma organização. A falta de postura de alguns colaboradores internamente prejudica uma equipe inteira e leva para o caos. Então, assim, pessoas, vamos usar a palavra assim, influenciadas pelo negativo, ela acaba causando um mal-estar gigante para a organização. E você, empresário, eu vou fazer a pergunta para você assim, quando foi que você se reuniu? Quando foi que você falou a verdade para o seu colaborador? Nessas 24 horas eu tive uma conversa com uma pessoa que toma conta de uma equipe. Certo. E eu disse assim, você já fez a reunião? Já, eu digo individual, já fez? Ela fez, não. Eu digo, você tem 11. Conversa individual com cada um e pergunte o que incomoda e o que faz bem e por que você está aqui hoje. Então, muito são coisas, são gatilhos ali que você vai desenvolvendo e você acaba descobrindo. E outra coisa, a verdade vai aparecer. Né? Não adianta muito você criar uma personagem. Entendi. Ninguém é personagem o tempo todo. Não consegue. Não, a máscara cai. A máscara cai. Fabiano, se diz muito, e eu queria ouvir de você, a empresa é a cara do dono? Sim, é a cara do dono. E detalhe, se o dono, ele envolve, traz muito bem a equipe para o lado, tá todo mundo vibrando com ele, torcendo e comemorando toda hora. Agora, se ele é uma pessoa, conheço vários, na foto é fantástico. Mas pessoalmente, trata mal, aí vamos lá, aí eu vou colocar assédio moral, violência invisível, enfim, vários tipos de procedimento que acaba machucando e prejudicando o cognitivo daquele colaborador. Boa. E o cara não vai entregar o resultado de jeito nenhum. Ele está ali, mas ele está procurando outra oportunidade. Caramba. Ele está sentado, usando a internet dele e mandando currículo para outra empresa. Caramba. Me faz lembrar, né, a sua fala remete à necessidade que tem, assim, que termina juntando de processos. Você definir processo, definir os fluxos, né, essa descrição de atividade, da atividade do colaborador. Quando a gente fala nesse sentido, e você inclusive tem feito algumas consultorias em empresas, deve ter visto muito isso. Falta muito processo, clareza nos processos, nas empresas. Os empresários, às vezes, eles se omitem e acham que isso é apenas um gasto e, às vezes, não investe e tal, com relação aos processos, para que dê clareza no passo a passo do negócio? É assim. Falta transparência no organograma da empresa, a quem eu tenho que falar. Você imagine uma empresa que tem 350 funcionários, 349 tem que falar com o dono. Ele não vai conseguir dar conta. Então tem que existir organograma, tem que existir um fluxograma e os procedimentos têm que estar muito bem definidos. Com quem eu falo para resolver o quê? Caramba. Quando isso não está definido, acaba se misturando os papéis. E detalhe, existem alguns empresários que dão ousadia demais a um determinado colaborador, que ele passa por cima de todo mundo e vai chegar nele. E ele diz assim, eu sou amigo do dono, eu falo direto com o dono. Então ele passa por cima de gerente, supervisor, coordenador, esposa do dono, filho do dono, e passa direto e acaba causando um ruído e uma insatisfação gigante com todo mundo que está do lado. Caramba, você tocou num ponto aí, Fabiano, muito interessante. Eu já vi esse filme. Que queira ou não queira, não tem nada a ver com discriminação, mas cada um no seu papel, não é assim? Perfeito, perfeito. A hierarquia existe. Perfeito. Por mais que se modernizou, porque hoje existe, assim, digamos, uma proximidade maior Perfeito. entre o presidente e tal, mas ainda tem os critérios. O regramento deve ser respeitado. Humanização é diferente
de querer partir para a humilhação. Entendi. Né? Você humaniza, você aproxima, e já li em empresa, política dos 2 metros, chegou perto, dá um bom dia, política das portas abertas, aqui Massa. as portas são abertas, você pode entrar a hora que você quiser. Calma, não é assim não. Cada um tem a sua responsabilidade e cada um, estamos todos do mesmo lado. Eu preciso que a empresa progrida, eu preciso de crescimento, eu preciso de resultado. Certa vez eu falei para o empresário, tu vai perder teu gerente, tu vai perder teu coordenador. Não, eu não vou perder. Eu disse, vai porque ele está insatisfeito e você não está enxergando. Aliás, tem 2 coisas. Ou você não quer enxergar, porque tem esse, né? Eu não quero enxergar e eu vou até onde eu posso ir. E tem aquele que realmente enxerga e dá tempo de corrigir e transformar aquilo numa coisa melhor. Então, processos é estritamente importante uma organização. Se você que está assistindo agora esse episódio, você não tem um processo definido, se você pede para o seu colaborador, você pede para o seu RH fazer uma coisa, você pede para o seu financeiro fazer outra, daqui a pouco você pede a mesma coisa para os 2. Caramba. Para com isso, porque você com certeza está levando a sua empresa ao travamento e você não vai conseguir performar dessa forma. Que informação valiosa. Mas, Fabiano, eu vou prosseguir com essa temática, mas eu queria abrir aqui um parêntese legal para conhecer um pouco da tua história, né? Muita gente já te conhece, mas esse episódio vai ser levado ao ar aí para muita gente nesse Brasil afora que também não te conhece ainda. Eu queria conhecer um pouquinho da tua jornada. Hoje você traz esse tema, né, do empresário, do negócio, do processo. A gente percebe que já está na sua veia. Você já faz isso com muita habilidade. Mas se você não começou já com isso, eu queria saber um pouquinho do teu começo, quando você decidiu assim, vou decidir, profissionalmente falando, seguir por tal caminho. Qual foi o primeiro caminho que te veio à cabeça? Foi já esse que você está hoje ou de repente nada a ver, você queria ser jogador de futebol, sei lá, alguma coisa desse tipo aí, desse mundo que dá muito dinheiro, que às vezes a gente pensa muito nisso. Você foi apegado a isso? Qual foi o caminho que você tomou no primeiro momento? Jogador de futebol sempre foi o maior desafio para mim. Ninguém me chamava para jogar bola. Era muito ruim. Olha, mas peraí, Fabiano, você só não pode ser pior que eu. O cara que for pior que eu pode matar que é um bicho, porque... É por aí. Não consegui ser jogador de futebol e nem goleiro. Então assim, não era pra eu estar ali, né? Não era pra eu estar ali. Mas tentasse. Tentei, cara, brincar com os amigos, mas só brincava uma vez, ninguém me chamava de novo. Então, o que acontece é o seguinte, essa expertise de conversar sobre gestão e de conversar sobre como levar o empresário para um resultado melhor, ela vem de 20 anos de interação com empresas. Eu já fui funcionário, já trabalhei como auxiliar administrativo, já trabalhei como office boy, eu naveguei dentro de algumas empresas e todos os pontos eu conheci. Eu já fui gestor, coordenador. Aí eu disse, cara, eu preciso me qualificar e fui buscar formações nisso. Então, me especializei em gestão de projetos, me especializei em gestão de processos, sou especialista em compliance, fiz um mestrado em RH, tenho como formação administração de empresas. Então, hoje eu estudo bastante sobre inovação em tecnologia e sobre... eu fiz um curso recente agora sobre inteligência artificial, então assim, eu estou atento o que está acontecendo no mundo dos negócios. Perfeito. Dessa forma, eu consigo levar um conteúdo para vamos dizer assim, para um empresário que gosta de tecnologia e que está pronto para isso. Obviamente, esse é um tipo de conversa que não é para todo mundo, porque existe uma questão de maturidade de você alcançar. É verdade. Né? Você tem que estar pronto para chegar nessa conversa. Então, esses anos de experiência e detalhe também, tal. Rapaz, eu apanhei tanto na vida. Apanhei muito, errei muito. Teve momentos de soberba, teve momentos de achar que sabia de tudo. Então, teve algumas decepções de forma... Eu diria que eram frustrações já programadas, porque você imagina, não, isso vai dar certo, aí errava. Dizia, mas por que eu errei? Porque faltou
um planejamento, faltou um procedimento que antecipava aquilo, e aquilo ali me deixou mais preparado. Então, hoje eu consigo dizer, olha, tu vai cair porque eu já levei uma queda desse jeito. Perfeito. Então, cara, a gente vai muito nessa linha. É impressionante, né, Fabiano? A jornada da gente na vida, como todo, ela, se a gente souber, tira muito proveito no aprendizado. Né? Totalmente. O erro ajuda você a crescer. Eu já ouvi a frase de assim, tem queda que faz você voar. Então, assim, o erro lhe ajuda a vencer, porque quando você enxerga. Quando você enxerga. Agora, conviver e viver dentro dele, eu até acredito que você fique um tempo. Mas até isso, a maturidade do erro lhe tira daquele lugar. Você sempre pensando no próximo nível. No próximo nível. Todo dia você tem que saber onde você quer chegar. Se você perguntar para mim assim, qual é o seu sonho? Eu vou dizer, depende. 9 horas da manhã é 10 horas da manhã é outro. Eu tenho vários sonhos toda hora, todo dia. Então, não dá para se fixar numa coisa. Uma das coisas que faz parte do seu currículo, e eu estou detalhando ele aos poucos, né, passando aos poucos, é na sala de aula. Você também já teve a oportunidade de ministrar, de ser como professor. Fala um pouquinho dessa jornada. Você, sala de aula, aluno, essa jornada de professor. Rapaz, eu tive uma oportunidade na vida gigante. Foram 10 anos de sala de aula. 10 anos e sou chamado ultimamente para dar aula em pós-graduação, em algumas palestras, em alguns treinamentos específicos. Mas sala de aula, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o público, eu diria, do ensino médio, e trabalhei muito com curso superior. Então, eu ainda na rua encontro alguns colegas que trabalhou comigo, teve professores que foram meus professores e depois eu acabei sendo coordenador deles. Teve vamos dizer assim, empresários que passaram por mim porque foram alunos e hoje estão formados com seus negócios, tocando suas empresas, empresa familiar ou empresas que eles realmente criaram. Então, assim, foi uma oportunidade gigante. E acredite, quando você dá aula, você aprende muito mais do que você ensina. Isso é uma verdade. É impressionante. Então, muitas vezes eu saía da sala de aula um outro ser. Um cara assim, poxa, bicho, que legal, que oportunidade. De todas as matérias ou disciplinas ou conteúdos que você ministrou, qual foi o que você, assim, caramba, geralmente eu estou perguntando assim, porque eu também tive essa oportunidade de, durante um bom tempo, dar aula e tive várias disciplinas, desde T&D, gestão de recursos humanos, gestão de projetos, enfim, marketing também, enfim, mas tem aquela que atrai mais. Para o Fabiano Duarte, qual foi dos conteúdos que você teve a oportunidade de estar à frente? Qual foi o que mais? Todas as disciplinas têm um peso muito grande, né? A administração, ela permite você navegar por várias áreas. Durante um tempo, eu acreditava que gestão de projeto era uma disciplina que eu mais comandava e mais fazia bem. Só que não era uma disciplina que ela me encantava. Sempre planejamento estratégico era uma coisa que eu gostava, porque planejamento estratégico, planejar, ele é individual. Tá. Então, quando eu tinha 30 alunos, era totalmente diferente do que eu encontrava. Sim. Então, por mais que eu seguisse uma linha, uma trilha de aprendizado, planejamento é sempre diferente. Você perguntar 5, 6, 10 pessoas ou 2 pessoas, o que é planejamento, cada qual vai dar um conceito. Então, verdade, é uma linha que eu sempre digo, pô, isso aqui toda hora eu aprendo. Então, é uma matéria que chama muita atenção. Muito bom. No decorrer do nosso episódio, eu vou conhecendo mais aí as façanhas da história aí, dessa jornada. Mas agora eu quero voltar para o empresário, Fabiano. É um assunto que eu não tenho a menor dúvida, muito enriquecedor, no que diz respeito a ajudar o empresário com suas dores. Eu digo isso porque hoje, inclusive, eu estou assim, linha de frente, num negócio novo, estou apanhando pra caramba, aprendendo também, está sendo muito motivador, mas meio que, por ser um tema novo, o segmento, né, essa coisa do audiovisual, essa coisa da modernidade, então eu estou, digamos que no novo momento. Então esse episódio muito me interessa, seu conhecimento aqui colocado também, eu vou tirar alguns proveitos dele, e aí eu quero ouvir de você com relação ao principal caminho, utilizando até a modernidade do empresário. A gente sabe que o método, uma metodologia ajuda muito a você seguir o passo a passo. Me fala um pouquinho sobre a importância de um método
para o empresário, tanto o veterano como o que está começando, o que vai entrar, você pode sintetizar de todo esse seu conhecimento ao longo da sua história, tanto, né, nas empresas, ensinando, a importância do método? Eu estava em uma reunião e foi dito o seguinte: nós temos que desenvolver um POP. Então todo mundo que não entendia o que era aquilo, porque fala abreviatura, você fica, que será um POP? que é isso, POP? Então, vamos escrever. Aí volta para a história do desenhar. Eu vou desenhar para explicar. Caramba. O que é o POP? Procedimento operacional padrão. Se eu perguntar ao empresário como ele chegou a ser empresário, ele vai contar uma trilha. Ele vai contar como ele alcançou aquilo. Sim. Aquilo para mim nada mais é do que um processo. Tá. Talvez é o método dele ser empresário. É o método individual dele. Só que dentro de uma empresa existem métodos para desenvolvimento de atividades internas. E alguns métodos eram feitos de forma, eu diria, por fazer, sem um procedimento. Certa vez, uma secretária recebia uma encomenda e avisava depois de 2 dias. Tá. Alguém chegou para tirar férias dela e avisava no mesmo dia que chegou uma encomenda. Tá. E isso aqui são com métodos diferentes. Alguém percebeu que estava demorando a resposta. Então vamos desenhar isso e vamos riscar isso. Se você tem uma empresa, você precisa ter métodos. Como é que a sua empresa trata o seu cliente? Se você for falar numa ouvidoria, uma ouvidoria ela tem 5 dias para uma resposta, 3 dias para outro tipo de resposta, 30 dias para uma denúncia. É um padrão já definido por um POP que alguém escreveu. Caramba. Então, método, ela é uma da chave que pode virar o seu negócio. Muito bom. Eu queria fazer valer essa sua fala do POP e até registrar, né? A gente aqui na Destravo, você conheceu os caminhos aqui, então nosso operador de mesa, por exemplo, eu escrevi um POP, não é isso? Ellen está até ali. Ellen está aqui, depois eu pego ele aqui e vou mostrar a galera também. Onde tem aí, são quantos passos, Ellen? 18, 18 passos. São vários... 11 passos, por exemplo, só de quem cuida da sala do estúdio. Perfeito. Então, para ficar claro, por exemplo, para ela tem ali o passo 1. Então, desde a chegada do cliente, ela vai fazer assim, passo 2. A questão da comunicação, da apresentação do horário, do tempo que vai ser usado aqui na gravação, do posicionamento da câmera, do cliente, no caso aqui de quem vai gravar, a posição do microfone, todo esse passo a passo. Eu só estou registrando isso para fazer valer o que você colocou. O POP, o procedimento operacional padrão, é um item do método que vai facilitar, inclusive, o trabalho. Porque, por exemplo, tinha outro técnico, aí ela chegou. Então, ela já passou na experiência, tá legal, e ela pegou o POP e seguiu ali. Se segue o passo a passo, as coisas tendem a dar certo. Não é isso, Fabiano? Você acabou de falar assim, houve uma passagem de bastão, a pessoa entrou, sentou e sabia o que é conduzir. Perfeito. Você imagina o seguinte, alguém tira férias, e a pessoa tira férias, eu conheço uma pessoa que tira férias, tira o celular, desliga e vai embora, vai tocar. E a empresa como é que fica? O setor como é que fica? Então assim, quando alguém chega para substituir outro colega, já vai estar tudo definido. O organograma está definido, as atribuições estão definidas, o POP já está pronto, o fluxo está desenhado. Existem 1000 ferramentas de montar fluxo, tá? Visage, Reflow, 1000 ferramentas de desenhar fluxo. Ah, não tenho dinheiro, tem forma gratuita. Tem 1000 modelos prontos. Faz no Word se não souber fazer, mas desenhe o fluxo da sua empresa. Porque você perde dinheiro quando você... Porque dinheiro é tempo. Tempo é dinheiro, dinheiro é tempo. Boa. Não é? Então você... Ah, rapaz, você ligou a luz quando entrou? Não. Você ligou o ar-condicionado quando entrou? Eita, esqueci. Você desligou quando saiu da sala? Rapaz, o negócio é tão sério, Jaelson, que existe nas paredes, apague a luz. Já não era para saber isso. É verdade, cara. Né? Eu tenho que estar avisando. Ali é um procedimento, né? Uma operação. Apague a luz. Desligue o ar-condicionado. Dê a descarga ao banheiro. Meu amigo, tem que estar avisando isso. É preciso que diga o óbvio, Fabiano? Você acredita que tem a educação, ela é feita dessa forma.
a sensibilização, a educação, a continuidade. É uma extensão. Aquilo que é repetido várias vezes entra na mente. Caramba, Infelizmente, nós temos que falar várias vezes para a pessoa assim, chegue no seu horário, você está atrasando novamente. Óbvio que isso lhe causa um transtorno. Eu geralmente digo para o empresário falar o seguinte, só conta lá quantas horas que ela atrasou e chama a pessoa para conversar e explica, olha, tu atrasou 15 minutos no primeiro dia, 10 no segundo, 10 no terceiro. Deixa eu te explicar como é que funciona. Faz uma conta com ele e mostra o prejuízo que ele vai ter. Então, assim, apresente uma solução da dor. Perfeito. Se você não apresentar, você só reclamou. Você só reclama. O método evita dores? Demais. Porque tem que deixar muito bem definido o que tem que ser feito. Certa vez, um colaborador de uma empresa, um motorista, ele fez uma ultrapassagem e acabou levando uma multa. Estava claro para ele que na contratação que ele iria pagar a multa se ele cometesse essa infração. Isso não aconteceu. É verdade. Se não aconteceu, como é que eu vou questionar? Aí os advogados trabalhistas aqui que estão nos ouvindo, nos assistindo, alguém vai comentar aqui, não, mas pode fazer isso, outro vai dizer não, mas não estava escrito, ele não assinou. Enfim, tem que deixar as regras do jogo muito bem definidas. Tem que deixar muito bem clara o que é que tem que ser feito e o que é que eu vou cobrar de cada um. Se isso não estiver acontecendo, está deixando espaço para falhas, né? E falhas causa prejuízos. Você tem pesquisado temas que levam que remetem a toda essa temática, né? Inclusive da metodologia para compliance. Compliance hoje tem se falado muito, mas muita gente de repente não conhece, não sabe. Define pra gente o que é o compliance. Inclusive eu sei que você também, em havendo necessidade, o empresário que nos assiste, Fabiano, ele tem essa habilidade, está habilitado a implantar o compliance na sua empresa. Mas define ele pra gente aí, troca em miúdos para quem não conhece bem. Vou falar só um pouquinho da lei. A lei é a 12.846 de 2013, tá? Essa é a lei do compliance. Lei anticorrupção. É uma palavra muito falada hoje no país de 2013 para cá. Quando eu falo de compliance, eu vou traduzir para o nosso português aqui. Sim. São normas, regras. Quais são as regras da sua empresa? A nova lei de licitações, ela valoriza o compliance de uma forma que, num critério de empate, ela acaba tendo uma pontuação melhor, porque quem tem um compliance é efetivo. Então, isso vou chamar de diferencial competitivo. Perfeito. Já é um diferencial competitivo para o mercado, porque dentro de uma organização, a empresa que não tiver um regimento interno, aí você pode usar a palavra regimento interno, regulamento interno, fique à vontade, a empresa é sua, você coloca a nomenclatura que você quiser. Nosso questionamento aqui é: faça as regras do jogo e deixe clara e acessível para todos. Massa, né? Desde o colaborador que está na portaria recebendo o seu cliente ou a você e seus demais amigos colaboradores, até o alto escalão, que é a diretoria, o CEO. Agora a lei tem que ser para todos, tanto para cima quanto para baixo. A pirâmide, não existe uma pirâmide nesse processo. Existe um comitê de integridade que tem que ser muito bem definido, uma transparência que tem que ser muito bem organizada, e tudo isso tem que estar muito bem claro. Sempre falo, existe espaço para todo mundo, desde que você defina onde você quer chegar e o que é que você pretende de cada um. Entendi. Isso é uma coisa que puxa a outra, né? Porque, por exemplo, quem tem um POP desenhado, já está em certa forma, ela já tem uma linha de compliance. O compliance em si, ele pode ser implantado numa empresa de menor porte, ou ele tem assim uma tendência de ser... Às vezes a gente só lembra e acha que compliance tem que ser uma empresa muito grande, uma SA, mas não necessariamente. Rapaz, eu acredito que qualquer empresa, ela tem que ter as regras já feitas. Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, então se cada um souber o que vai ter que fazer, ela já está em compliance. Agora, se está dentro da lei, a gente vai adequar. Perfeito. Né? Então, assim, é uma maturação isso. É até bom que ela seja pequena, porque ela vai ser
ela vai crescendo junto. Perfeito. Teve uma nova função, teve um novo cargo, chegou mais alguém, aí se cria do terceiro, do quarto, do quinto e assim vai. Então o Complace ele é personalizado, ou seja, para cada empresa, Isso. e ele tem tamanhos diferentes, vai depender da empresa. Isso. E é isso mesmo, tá? Ele é personalizado. Porque o que acontece? Boa. Existe aí na internet, se der um Google, você vai encontrar prontos documentos aí para você. Eu vou implantar na empresa esse documento aqui que são 10, 15, 20. Não tem nada a ver, a cultura não bate com a sua, a visão da empresa é outra, a visão é outra. É igual trabalho pronto, né? Então eu vou falar, lembre nós, quando professores, quando alguém trazia um trabalho que eu dizia, rapaz, que lindo, o que é que eu vou encontrar aqui? Quando eu fazia essa pergunta, o que é que eu vou encontrar aqui, a pessoa não sabia responder. Então, assim, tem que todo mundo ler, tem que todo mundo estar envolvido. Entendi. Cara, que pergunta legal aí, bem interessante para chamar a atenção. Então, falando na prática da vida do empresário, né, no mundo real mesmo, porque eu sempre digo, Fabiano, que tem a teoria e tem a prática, né? A gente sabe disso, né? Eu sou muito fã da prática. É óbvio que a teoria é necessário que exista, né? Temos aí a literatura, Isso. Bons livros, Verdade. né? Inclusive você está até lendo esse aqui. Que livro é esse aqui? Rapaz, Gatilhos Mentais. Isso aí é de Gustavo Ferreira, um livro fantástico. Recomendo aí para todo mundo. Gustavo, Boa. Recomendação aqui do nosso estou Fabiano. fazendo aqui o merchan. Depois manda pra cá, viu? Manda pra cá. Manda pra cá. Joga pra câmera dele. A Destrava aceita e o Fabiano também. Boa, muito bom. Mas realmente, eu estava dando uma folheada aqui, o livro é muito bom. Falando em conhecimento, na vida prática, tem a teoria e tem a prática. Eu digo porque eu passei muitos anos da minha vida, durante o dia, trabalhando, implantando, caçando talentos, demitindo, em meio a decisões, implantando processos, sistema, e à noite indo dar aula. Então, assim, aí era toda teoria e prática. E a gente consegue perceber a diferença, né? É feito você aprender a dirigir, tudo na teoria. Quando você pegar o carro e colocar na BR, o papo é outro. Na BR, as empresas, você vê espaço para melhorias, principalmente no Brasil, no Nordeste, falando de Alagoas, né? Você é um cara que viaja muito, tem seus trabalhos em outros estados também. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa região. Tem muito espaço para, na prática, melhorar, implantar, corrigir, para que o empresário ele tenha maior retorno, ele tenha maiores ganhos, ele tenha mais conforto, até qualidade de vida. Como é que você enxerga na prática a vida do empresário aqui no Nordeste? Duas coisas que eu tenho que falar. A primeira, quando você falou assim, dava aula e trabalhava também. Em um momento eu encontrei um aluno que falou assim, professor, o senhor só dá aula? Eu disse, eu só dou aula. Ou trabalha, né? O senhor também trabalha, né? Então, assim, alguém já passou por isso aí. É verdade, eu já vi esse realmente filme. É bem engraçado. A gente dá um negócio por dentro, mas é bem engraçado depois que você vai pensar. A vontade do cara dizer, você tá pensando o quê, meu amigo? O professor também, o professor trabalha. Você tá pensando que as provas vêm sozinhas, né? E corrigir. Enfim, vamos lá. Quando você me perguntou assim, o que é que o empresário pode, vamos destravar, né? O que é que o empresário tem que fazer para destravar? Veja bem, eu queria convidar a todos os empresários que nos assistem a fazer parte de mesas de outros empresários. Eu tenho encontrado um empresário sozinho, ele não discute com ninguém, ele não conversa com outro empresário, ele reclama da equipe dele, mas ele não escuta outra pessoa, ele não troca ideia, não troca experiência, ele se fecha muito. Talvez é a correria gigante do mundo moderno dele, e eu vou até mais, agora vai doer que eu vou falar. Talvez ele não tenha nem com quem ele dividir isso. Verdade. Porque ele é tão sozinho, ele é tão... Mas isso é fato. Ele é tão... Alguns deles egocêntrico, alguns deles narcisista e alguns deles assim, vai levar a minha informação. Né? Não vou dizer como é que funciona. Eu lembro de uma consultoria que eu fiz em determinado momento que eu perguntei para o cliente, estava montando o preço de custo de uma indústria, e o cara estava preocupado porque eu estava escrevendo isso. Eu disse, amigo, eu não tenho interesse nenhum de colocar uma fábrica desse seu segmento. Você tem que compartilhar a informação. Aí ele, não, rapaz, tá, porque você sabe, né? Eu nunca fiz isso. Cara com 30 anos de experiência. Então, isso é uma realidade. Primeiro, abra a mente. Abra a sua mente. Se você não quer abrir a mente, amigo, então você não liga para mim. Então você não vai me contratar, porque você tem que estar com a mente preparada para ouvir 20 anos de experiência e mais de 50 empresas atendidas. Eu já atuei em 5 estados diferentes. Então você tem que estar com a mente pronta para poder conversar. E a partir deste ponto, nós vamos começar a destravar o negócio. Destravar
Boa. Através de uma metodologia Sim. que é feita, que é construída e personificada para isso. Muito bom. Você foi direto ao ponto aí de um assunto que me interessa, eu acho que vai interessar muitos empresários e pessoas que têm interesse em ser empresário. Porque, gente, na verdade, ser empresário não é esse conto de fada que muita gente pensa que é. Óbvio, tem suas vantagens e é prazeroso até, mas tem um preço a pagar. Sozinho, como até o Fabiano colocou, fica muito mais difícil. Tem que realmente, precisa dividir os seus momentos com alguém mais experiente, sentar à mesa com outras pessoas, isso é muito importante, mas mais do que isso, é tratar da tua dor, do teu negócio de forma direcionada. Para isso, geralmente tem profissionais, mentores, pessoas que se prepararam, que ao longo da vida foi juntando conhecimento para fazer um trabalho dentro do negócio, dentro da empresa. No teu caso, Fabiano, você vem colecionando experiências como consultor, né? Ao longo de muito tempo aí, 20 anos. Isso. Né? Tanto na prática como do lado de dentro de uma empresa, até como empregado também, como você falou que perfeito. Já foi. E depois você indo para o outro lado no sentido de ver a dor do cara que está ali tomando conta. Hoje você chegou ao ponto, né, e eu acho que muito no momento certo, de criar uma metodologia. Né? É um método, né, que, aí que se torna esse trabalho ao ser oferecido uma mentoria. Não é assim? Isso. Eu gostaria de traçar um pouquinho desse tema para os nossos ouvintes e seguidores. Como você chegou nessa conclusão? Esse quebra-cabeça que você foi juntando para hoje ter, eu achei interessante, e depois quando a gente for lançar episódio, faço questão de citar aí logo no final a tua logo ou a tua marca da M90, né? A mentoria em 90 dias. Para chegar nesse ponto, para chegar a essa conclusão, o que aconteceu e o que te levou a concatenar essas informações e criar a M90? Então, olha que coisa interessante. Eu já faço isso há muito tempo. Entendi. Eu sempre fiz isso. Eu fui procurado por alguns empresários e fui tomando forma de trabalhar com isso. Trabalhei com indústria, produtos, serviços e até pessoas que querem empreender. Eu entendia naquele meu processo da consultoria que em 90 dias eu conseguia dar para ele um plano de ação, dar para ele um diagnóstico. Ali eu dava diagnóstico em marketing, em processos, em gestão de pessoas, em estratégia e também em tecnologia. Porque você acredita que tem muitas empresas que não estão tecnologicamente pronta para o mercado. Em uma semana que uma pessoa me procurou e disse assim: Fabiano, eu quero colocar minha empresa no comércio eletrônico. Como é que faz? Eu disse: bom, primeiro você tem esse caminho. Eu disse o caminho. E segundo, você tem essa parte aqui. Você está pronto internamente? Boa. Aí ele disse: rapaz, é mesmo, né? Tem que estar pronto internamente. Eu disse: pois é, você está querendo vender, mas não sabe como entregar. Perfeito. Então, isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo. Então, assim, essa conversa foi 10 minutos. Imagine o que é que nós fazemos em 90 dias. Entendi. Então, foi criado, através dessa experiência, um planejamento para atuar em 90 dias como empresário. Então, existe uma jornada de 90 dias com reuniões pontuais, diretamente comigo, não é com outra pessoa, certo. Não é com alguém da equipe, não é com terceiros, é diretamente comigo, onde eu vou conversar e contar cada passo que tem que ser traçado juntos. É uma página em branco que a gente desenha junto. Perfeito. Agora, obviamente, com uma experiência aí de anos de pesquisa e de estudo e comprovadas que realmente isso funciona. Boa, isso faz toda a diferença quando você atrai o cliente ou a empresa mostrando a experiência de vida. Isso conta muito, né? A experiência, Fabiano. Conta demais. Eu já trabalhei em empresas multinacionais, já ganhei prêmio nacional. Então, assim, eu fui ficando robusto, eu fui entendendo que eu digo, peraí, eu sou uma empresa, cara. Eu sou uma empresa, eu consigo desenvolver isso e ajudar outras pessoas. Então, eu preciso ajudar os empresários a encontrar um resultado melhor e performar melhor. Aqui a gente até brinca, né, Jair? Você estava nos bastidores, não é uma varinha mágica. É um trabalho feito árduo, é um trabalho de dedicação. Agora eu preciso de maturidade do empresário para ele chegar nesse ponto, a gente trocar experiência. Detalhe, mentoria é uma coisa que é feita a dois. Perfeito. Não é eu vou fazer, você não vai me contratar e eu vou entrar na sua empresa e vou sentar na sua mesa, não.
Sim. Longe disso. Longe disso. Entendeu? É o contrário. Você vai se levantar da mesa, vai vir para uma mesa diferente. A gente vai conversar diferente. Perfeito. Entendeu? Eu sempre digo assim, ó, eu já falei para o empresário assim, eu quero conversar com você fora do seu ambiente de trabalho. Porque se eu conversar com ele 10 horas da manhã, ele não vai conseguir, porque o telefone dele está tocando, o WhatsApp dele está com tem muita mensagem, tem muita coisa acontecendo. E detalhe, acredite, tem empresários que ele é refém do próprio negócio. Eu encontro empresário saindo 8 horas da noite, 9 horas da noite do seu empreendimento. Diz, amigos, está funcionando bem suas coisas? Está indo bem? Não, está ótimo. Eu digo, tá não, parceiro. Cadê sua família? Cadê seu negócio? Todo dia, 8 da manhã, 9 da manhã, você está na empresa e todo dia você sai 9, 10 da noite da empresa, tá estranho. Tá faltando o quê? Simples, processo. Alguém não está fazendo. Alguém não está fazendo. E eu provo isso através de um regramento. Muito bom. Se a gente fizesse aqui uma conjectura de um trabalho como esse, prático, 90 dias. Fabiano entrou numa empresa, foi contratado por alguém, e esse alguém abriu a mente e te deu espaço. Ao cabo de 90 dias, você, em via de regra, espera entregar finalmente mais o quê? No seguinte sentido, cada empresa tem sua característica. Serviço, indústria, comércio, tal. Uma média de uma pela outra, o empresário que faz esse investimento, que recomendo que o faça, porque de fato vale a pena e você só sabe que depois que faz. Isso aí eu já vivenciei, sei na pele, tanto estando do lado do cá fazendo trabalho, como também contratando alguém para fazer. Quando termina esse trabalho, o cara que faz esse investimento, ele quer ter aquela sensação de que, porra, valeu a pena. No teu caso aí da M90, o que é que você você tem um histórico para isso, né? Tem dados. Finalmente entregar. Você vai dizer assim, caramba, o cara vai dizer assim, valeu a pena contratar a M90 por isso, isso e isso. Eu vou entregar para ele no fim de 90 dias um diagnóstico do cenário da empresa dele. Tá. Onde ele vai precisar ler esse trabalho e ali vai ter um plano de ação para que ele desenvolva. Talvez eu vou ajudar ele a identificar uma pessoa dentro desses 90 dias para tocar o que vai ser feito daquele ponto em diante, ou ele vai falar o seguinte, Fabiano, vamos juntos novamente, vamos fazer um trabalho chamado 120, aí é mais 120 dias de desenvolvimento para que as coisas aconteçam. O empresário sozinho ele não vai conseguir fazer. É por isso que ele tem que ter um acompanhamento de pessoas próximas para poder desenvolver o trabalho. Agora lembre, não é uma coisa simples de ser resolvida. Ela é uma coisa tranquila, desde que você esteja disponível a uma tranquilidade que é a mesma tranquilidade de ser empreendedor. Tá. Ela tem vários movimentos. Talvez ela mexa com uma parte da sua equipe que você não gostaria que mexesse. Talvez ela chame atenção para um cenário dentro da empresa que você fala assim, eu já sabia disso, eu só queria uma evidência. Eu dizia, pois é, e agora? Vamos transformar em quê? Vamos transformar a evidência em resultado? Existem 1000 formas de fazer. Talvez é apenas algumas reuniões que tem que ser trabalhadas. Certo. Talvez é tecnologia que tem que ser implantada. Até que ponto você está pronto para a mudança? Uma dor muito forte que eu penso que termina sendo a vedete do mundo empresarial é a questão financeira, né? Grana. Embora a gente sabe que nem sempre é só isso, né? A gente se engana, não, porque não tem dinheiro no caixa, a empresa está no prejuízo e apela para olhar só para o efeito e esquece da causa. Para essa dor, o teu trabalho, em que direção segue? Empresa que está sem grana no caixa, eu empresário, estou rodando o mês, fechei prejuízo, tal, eu tenho uma empresa com potencial, eu tenho isso, tenho aquilo, mas não fecha a conta, velho, tá no vermelho, essa é a minha dor, eu estou desesperado procurando alguém que possa me ajudar. O que é que Fabiano com o M90 faz para essa dor? O nome disso é reestruturação da área comercial. Como é que a sua área comercial vende hoje? Caramba. Aí ele vai dizer assim, eu vendo igual meu avô vendia. Aí eu dizia, por isso, acabei de encontrar.
Porque a dificuldade financeira da organização, ela está no procedimento da abordagem do começo ao fim. Tá. Certa vez eu encontrei um empresário que falou para mim assim, eu conheço minha empresa toda, eu sei tudo, cada custo, cada imposto que eu pago. Aí eu disse, e quem mais conhece? Aí ele não tinha resposta. Entendi. Ele conhecia tudo, ele só não passou isso para a equipe dele. Entendi. Hoje vivemos um momento hoje de transparência. Transparência, acredite, o seu empregado, o seu colaborador, ele sabe o preço de custo do que você vende. Caramba. Ele sabe qual foi a margem que ganha. Ele sabe quanto ele tira de comissão. Ele sabe quanto você ficou no bolso. Então acabou, já está tudo aberto, amigo. Alguns querem ser empresários e outros querem trabalhar para o empresário. A vida é muito simples. Agora, você está precisando reestruturar a área comercial, a gente reestrutura. Agora, vou fazer uma pergunta para ele responder em casa. Boa. Você mistura contas pessoais com conta da empresa? Começa por aí. Começa né? por aí. Ah, eu já vi empresa que o filho do cara ia lá e abria o caixa, tirava R$200, R$500, R$1.000. Anota aí, menina. Vai dar errado a conta no final. Então, talvez o procedimento ele está tão perto de ser resolvido. É só uma questão de disciplina. A área comercial, ao seu ver, é uma área que pulsa forte no negócio. Pulsa forte no negócio. Você que é da área comercial, você tem vida longa. Você tem empregabilidade grande, desde que você traga resultado. Trabalhei muito tempo dentro de shopping, que era assim, 90 dias, é o M90, vamos lá. Sim. 90 dias não deu liga, meu irmão, vai te substituir, eu quero outro vendedor. Esse cara não consegue atingir a meta. E qual é a meta? A meta é essa. E qual é a outra meta? A outra meta é essa. E o comparativo de meta com o ano passado. Enfim, não tem uma regra. A área comercial não tem uma regra. Cada empresa tem um formato de trabalho. O que é que você pretende alcançar e quando? Chega para um restaurante desse aí e pergunta assim, qual é o teu prato mais vendido? Tá. Vamos fazer uma curva ABC aqui. Teorema de Pareto, 80-20. Qual é o teu prato mais vendido? Qual é o teu garçom que traz mais resultado? Qual é a tua bebida mais vendida? É analisar, talvez as pessoas não estão analisando alguns pontos. Qual é o produto que menos vende? Esse. E o que é que está fazendo para ele estar aqui dentro? Porque ele existe ainda. Então, dissolve o produto, coloca para vender, diminui tua margem, coloca ele para fora. Faça promoção, faça campanha, faça ações. Então tem 1000 formas. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, ele fazia sozinho. Perfeito. Entendeu? Se fosse fácil, o empresário não tinha nem vendedor. Ele vendia só. Verdade, não é? gostei. Gostei. Minha empresa tá legal, tá faturando, tá dando dinheiro, tá fechando no azul. Ainda assim, é importante que eu contrate a M90? É importante ele saber que tem que ter estratégias de informações para poder levar ele para outro nível. Nós vivemos num elevador, a gente sobe e depois a gente desce. O equilíbrio aqui que é o ponto principal. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio da sua empresa? É uma coisa para ser trabalhada. Que ponto a sua empresa está bem? Ela está ótima. Eu vou abrir outra loja. Eu disse, por que você vai abrir outra loja? Você vai abrir outra loja, não é melhor você trazer um mix de produtos melhor, você trazer promoções melhores? Não é melhor você investir na sua equipe? Quando foi que você investiu na sua equipe? Quando foi que você chamou alguém para dar um treinamento na sua equipe? Quando foi? Então, assim, tem Fabiano, várias linhas. Fabiano, você expressa, isso é muito bom, uma característica da postura do mentor. Vou falar nesse ponto para clarear a mente de muitos empresários que às vezes quer contratar um mentor, um profissional para fazer esse trabalho da M90 e ele quer apenas ouvir o que ele quer ouvir, ser o que agrada a seus ouvidos. A minha reflexão é postura do mentor. Você paga o preço para dizer a verdade que o empresário precisa ouvir, é muito melhor, porque assim, a questão da agradabilidade, de ser agradável, de dizer o que ele quer ouvir, isso pode ser muito sério. Me fala um pouco sobre isso aí, sobre a postura do Fabiano Duarte mediante esse cenário aí, junto aos empresários. Tem uma coisa que ela é muito pessoal e acaba saindo pelos polos aqui, é a verdade. Falar a verdade sempre é uma coisa que não é para todos. Não é para todo mundo. Verdade.
E eu tenho buscado formas de se comunicar sem atingir ou sem agredir. Isso na vida pessoal, tanto na vida empresarial. Quem está falando aqui é um empresário. Eu, para ser mentor, eu sou um empresário. Perfeito. Eu, para ser consultor, eu sou um empresário. Eu, para ser professor, eu me formei. Então, assim, eu não é continho de fadas. Eu sempre digo o seguinte, olha, eu preciso levar você para outro caminho. Do jeito que você... Já aconteceu do empresário falar para mim assim, eu já sei. Eu digo, então fala o seguinte, me pague só até hoje. Porque a partir de amanhã você já sabe o que vai acontecer. Perfeito. Então não adianta, eu não posso concentrar energia valorizando o ego. Eu tenho que concentrar energia para levar ele para outros resultados. Porque a satisfação dele e o resultado que ele vai alcançar vai me ajudar a ter outro cliente. Porque se ele ficar insatisfeito com o meu trabalho, eu não vou ter outro cliente. Eu não quero só ele, eu quero ele e outros. Só que ele sempre vai ser o meu estudo de caso para ser positivo. Então a verdade ela tem que ser muito bem colocada. Vai doer? Vai. Eu vou errar? Vou. Tem coisas que eu vou falar e não vai ser feita? Tem. Tem coisas que eu vou falar porque eu vou perguntar assim, o impacto disso. O que é que pode causar? Perfeito. Já escutei a pessoa falar o seguinte, as pessoas... Essa cafeteira aqui, rapaz, eu estou gastando muito com café. Já ouvi isso. Aí a minha pergunta foi, que café tu entrega para eles? É um café bom ou um café o mais barato que tem? Não, é porque é o custo. Isso não tem custo, irmão. Quem toma café, adora café, é apaixonado e até vibra. Existem reuniões tomando café, você acredita? É lógico. Eu vou tomar um café, levanto, tomo um café, você também levanta, eu resolvi um assunto em 5 minutos, onde eu estava sem tempo de conversar contigo em outro momento. Então, assim, inteligência acompanha investimento. Uma coisa puxa a outra. Detalhe, Fabiano, eu ofereço café e Fabiano não quer, ele vai tomar uma aguinha comigo e tal. Eu fiquei curioso, por que tu não toma café, velho? Rapaz, eu sou tão elétrico, Jaelson, que, olha, gosto de chá Boa. E água. Mas Boa. o café, ele me dá uma energia Fora do normal. Bota um normal. chazinho aqui pro nosso amigo. Fora do normal. Mas é verdade, você falou aí, né, acho que a gente tá brincando, mas às vezes no cafezinho, nesse intervalo, você toma uma decisão, né? Existe um pensamento que diz o seguinte, se eu te encontro e você tem uma maçã e eu tenho outra maçã, e a gente troca a maçã, tu fica com uma e eu fico com outra. Tudo ok. Se eu tenho uma ideia, tu tem outra ideia, e a gente troca a ideia, tu sai com 2 ideias, eu saio com 2. Ou seja, ideias se multiplicam, né? E às vezes, nesse momento, faz a diferença. Fabiano, conhecendo melhor esse teu trabalho aí, essa evolução, né? Essa maturidade dentro do que você colocou. Apanhei, acertei, errei, tal. 20 anos de carreira. O que o Fabiano Duarte de hoje, 2024, diria para o Fabiano de 2004? Caramba, eu diria, cuidado com algumas ações, que elas dão impactos que podem ser desastrosos ou não. Eu teria errado menos, né? Eu teria pensado mais em fazer algumas coisas. Porque a gente, na condição de querer resolver tudo, isso é a juventude. A juventude, você pensa, atenção, jovem. Boa, olha para aquela câmera agora e manda ver. Jovem, tu não sabe de nada não, rapaz, tenha calma, o tempo vai lhe ensinar. A gente tá agoniado, essa geração nova aí que tá querendo tudo agora, não é assim não. Quando eu tava dando aula... Experiência própria. Eu tava dando aula, o cara queria ser presidente, eu quero ser presidente de uma empresa. Eu digo que você pode ser, se você for microempreendedor individual, aí você já começa por isso. Mas o cara não queria ser pequeno não, ele queria ser já dono do banco. Caramba. Quero colocar o C8. Eu digo, peraí, meu amigo, tenha calma. Então, assim, você está fazendo o que por isso? Calma, desacelera. Essa aceleração que todo mundo tem, todo jovem tem, acaba ali. Você erra muito, você não se prepara, você deveria estar estudando para isso, mas você só sonha, você não se qualifica, não se prepara para isso, você não escuta o próximo. É isso, é por aí. Muito bom, cara. É a forma que a gente tem de ensinar as pessoas a evoluir pela experiência da própria vida, não é isso? Verdade. Vamos lá, para os empresários, a tua visão do M90 daqui para frente, né? Esse modelo, eu penso como você bem colocou, você já vem fazendo isso ao longo do tempo.
Só que num modelo, num formato, digamos assim, hoje você reuniu várias informações, inclusive eu tive a oportunidade de ver a metodologia, o passo a passo, de quem tem interesse desde quando se inscreve, a anamnese, o diagnóstico inicial, para você ter noção de estar pisando. Muito legal, eu acho que o teu trabalho, não tenho a menor dúvida que ele vai longe, mas a minha pergunta é, como é que você se vê daqui a 3 anos? Eu devo estar numa posição assim de aprendizado muito melhor, sabe? Eu vou estar muito mais preparado para desenvolver outros tipos de projeto, agregando a tudo que eu já faço hoje. Eu acredito que muito mais sólido e muito mais maduro, porque o tempo, ele dá, a maturidade é uma coisa fantástica, né? À toa que o vinho é uma da bebida mais vendida do mundo, porque tem maturidade, tem consistência. Boa, gostei do exemplo. Entendeu? Gostei do exemplo. Gostei do exemplo. O que é que te tira do sério? Olha, o que mais me tira do sério, mais rápido, eu diria, assim, se eu for pensar, vamos lá, falsidade, negatividade, julgamento. Julgamento é um negócio pesado. Julgamento, acredito que julgamento. Julgamento é muito forte. Você ser julgado, você ser mal interpretado, julgamento. Julgamento é muito forte. Teu maior medo? A solidão, cara. A solidão é uma coisa que a solidão, eu digo assim, você ficar sozinho em casa, tranquilo. Tá. Mas é a solidão de você não ter nada. De você não ter... Você ser descrente de tudo. Então, isso mexe também com a espiritualidade, né? Você tem que ter Deus do lado, você tem que se comunicar com Ele, aí você não está só. Aí começa família, filhos, neto, esposa, estrutura. Isso é uma coisa que faz a diferença. Meu amigo Fabiano, eu queria deixar com você a oportunidade, e aí falando dos empresários, eu estou gostando demais desse episódio porque boa parte dele tocou muito para mim, né? Na condição hoje de conduzir um negócio de linha de frente, de estar numa expectativa, numa ansiedade enorme. Eu acho que os empresários terminam vivendo isso. Eles precisam realmente de ajuda, porque uma das coisas que persegue o empresário é a ansiedade, né? Você fica ansioso, é meio que uma avalanche de informação e de desejos e de apreensão também, porque a gente opera sempre com negócios de risco, né? Porque quando você aporta uma grana, você deposita aquela confiança, você tem uma mão de obra, então fica tudo ali, e é tipo assim, cada movimento negativo, cada movimento que não é o esperado, e que isso sempre acontece, deixa a gente mais apreensivo. Pensando nisso tudo, eu queria que você dirigisse uma palavra, né, a seu modo, para os empresários do Brasil, dentro do que você espera contribuir, espera entregar, né? Continuar entregando, aliás, nesse modelo novo. Eu acho que isso é uma renovação, isso é muito bom. Sempre que o profissional, seja de que área for, ele se renova com a expectativa do que ele vai fazer dali para frente, ainda que seja meio que o que já fazia, mas numa roupa nova, porque o M90 é isso, é uma roupa nova, de um formato melhorado de tudo que você vinha fazendo. Baseado em tudo isso, que mensagem você deixaria para os empresários que precisam, independentemente do Fabiano, do Jaelson, do que você entrega, mas assim, cara, se eu pudesse ajudar aí esses milhares de empresários do mundo, do Brasil e do mundo, que mensagem o Fabiano deixaria? Então, a palavra é assim, né? De empresário para empresário. Eu já passei por tudo isso. Eu já gritei, já chorei, já fiquei devendo, já negociei, já peguei emprestado, já paguei. Então, assim, essa dor, ela é gigante para todos. Eu quero que o empresário lembre do seguinte: calma, respira, porque tem pessoas que estão ao seu lado que dependem do seu equilíbrio. Não adianta, eu já encontrei empresário estritamente desmotivado, querendo vender tudo e cai fora. Calma, existem soluções. Talvez as soluções, ela está em você dividir a responsabilidade. Talvez a solução está em você dividir espiritualmente isso, para que você alcance. Nada está perdido no mundo dos negócios. Agora, você precisa estar com a cabeça boa. Porque talvez você está indo ou está empreendendo num cenário que não é o teu. Talvez você vai ser um grande empresário em serviço, não em produto. Ou vice-versa. Você continua empresário, só precisa reformular o seu tipo de negócio.
Muito bom. Cara, tocou. Essa foi tocante mesmo aí. É a diferença que faz de você falar do que já viveu. É isso. Falar do que já viveu. Eu estou muito contente com a tua presença aqui. Eu quero deixar esse gostinho de quero mais. Você voltará aqui, com certeza. Mas ainda, eu deixo com você a palavra para suas considerações, para de repente tocar em pontos que eu deixei aqui de abordar. Fica à vontade e para os seus agradecimentos também, Fabiano. Então, eu quero dizer o seguinte, que acredite que tudo é capaz, tudo é possível. Desde que você esteja disponível para aprender. É impressionante, quem estudou comigo em sala de aula sabe que eu não era o melhor aluno. Eu não era o 10. Mas eu era aquilo que ia buscar o conhecimento. Perfeito. Eu não quero um empresário nota 10, porque o nota 10 não vai me chamar nunca. Eu quero um empresário que ele está disposto a performar, a mudar o seu resultado. Agora, acredite, novamente, tudo é possível através de uma metodologia. Tem que ter método. Não existe livro que diz, olha, até existe, né? Sim. As capas falam aí de fique rico em 10 minutos, em 15, em 20, 10 dicas para, 12 dicas para. 7 passos para o primeiro passo. Isso. Alguém vai, aí, pô, eu tô com uma ideia massa. Tudo bem, irmão. Eu quero que você execute. Então, vamos parar de só pensar e vamos agir. Se você começar a agir, você vai transformar seu empreendimento em novo negócio. Muito bom. Cara, quero te agradecer. Ô, meu amigo, muito obrigado. As portas vão sempre estar abertas, né? Esse assunto vai sempre me interessar. A gente está no mesmo barco, né? E o seu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Fabiano Duarte de perto. Agora eu conhecia superficialmente, apenas pelas redes sociais. E de forma diferenciada, eu tive a oportunidade de conhecer, trocarmos ideias, bastante ideias. E, aliás, vamos continuar trocando essas ideias. Sim. Né? E, cara, tem sido um aprendizado, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa e faz juízo de valor de um jeito ou de outro, ou acha que sabe muito, ou acha que sabe pouco, enfim. Mas o detalhe que fecha a conta bonitinho é quando você conhece pessoalmente. Não é isso? Tivemos essa oportunidade, trocamos muita ideia. Estou acompanhando, inclusive, cara, esse teu momento do lançamento aí da tua metodologia, o M90. Obviamente que você tomará outras ações ainda para isso se tornar mais conhecido, né? E eu faço voto de muito êxito, que você realmente faça valer todo esse conhecimento. Eu quero dizer o seguinte. Esse nome M90, você que batizou, você foi meu mentor nesse projeto. Quero dizer para você que parabéns pela forma que você trata os seus mentorados. Boa. Muito obrigado por ter disponibilizado a sua vida e seu tempo para a gente ser amigos e trocar essa ideia. Porque eu costumo falar que nem tudo na vida é dinheiro. Então, essa oportunidade de te conhecer, né, seu filho, Renata, estrutura, existe pessoas humanas além dos negócios. Perfeito. Nem tudo é business. Boa, cara. Relações humanas, relações pessoais, ela faz parte da construção do ser. Muito bom. Então, a gente se torna uma pessoa muito melhor, né? Conhecer a Ellen, conhecer o Arthur. Então, assim, a Ellen que está aqui operando todo o nosso trabalho, o Arthur que está no back-office contribuindo. Então, assim, existem pessoas maravilhosas através de um resultado que acontece tudo isso funcionar. Muito bom. Eu agradeço pela citação e realmente, Fabiano, esse trabalho que eu tenho feito, cara, se tem uma coisa que tem me deixado realizado é isso. É um trabalho que a gente recebe alguém, no meu caso contigo, né? A gente te recebi e a gente começou a construir ali um pensamento e foi dando um norte dentro daquilo que mais fazia sentido para você. Tá claro para mim que tu tem muita terra para conquistar. Tá claro para mim que tu tem um potencial enorme. O que vem acontecendo até agora é uma parte do que você ainda vai fazer. O M90, e aí já que o Fabiano citou, de fato, é assim, uma construção nossa.
ele vem trazendo vários dados, elementos, vivências, dores, né? Ali a gente conversa, a gente converge, a gente diverge, a gente respeita os pensamentos diferentes, isso é que é o bom. Perfeito. Né? Mas quando tem essa liga e esse respeito, cara, as coisas funcionam. E o M90 foi isso, a gente começou a ver e tá tudo convergiu, levou a isso, assim, mentor, a mentoria, mentor, método, tudo a ver com o que o empresário precisa e tudo a ver com o que você tem de conhecimento ao longo desse tempo. Então, assim, simples, pegou o que há de melhor, concatenou, criou, fez blocos com isso aí, e aí eu faço questão de frisar, você está um pouco, digamos assim, tá um passo à frente de muitos que, embora tenham o mesmo tempo que você, e que até ensine, mas com relação ao quesito da construção da metodologia, tu tá de parabéns. Opa, entendeu? Eu fiquei realmente assim, caramba. Até digo, parte do que ali eu vi, eu estou até trazendo, né, com a sua licença, pois né, não. sua licença poética, eu vou trazer para dentro da MDD também, dentro dos nossos negócios, porque é isso que acontece. É isso que acontece. Quando eu comecei a ler, vi o passo a passo, caramba, esse aqui eu tenho, esse aqui ele não tem, vai para cá, esse aqui ele tem, eu não tenho, vou puxar também e vou fazer uso disso. É isso, é dessa Muito forma. Bom. É isso aí. Se não compartilhar, como é que a gente vai ver se sobrevive? Só se sustenta aquilo que é feito. Muito bom. Então tem que ser. E eu não tenho a menor dúvida, cara, que tu vai longe, certo? Continua nessa pegada, é persistência, não preciso dizer isso mais, tu tá aí tarimbado nisso, mas é sempre bom lembrar, assim, as adversidades vêm, mas se você tiver um olhar diferenciado, elas servem pra gente crescer mais ainda. Verdade. É dessa forma que... Desde 78, né? Desde o Boa. começo da vida aí que eu Muito venho bom. lutando por isso. Parabéns por tanto, 299 episódios, eu sou o número 299. 299. Estou feliz porque eu sou estou a 300 agora, cara. Então, assim, é um número maravilhoso, se transformando aí as pessoas e levando informação com qualidade e verdadeiras. Porque hoje é muito difícil você encontrar verdades na internet. E todo o seu trabalho, ele é construído em cima de pessoas e verdades. Muito Isso bom. é muito bom. Muito bom. Quero agradecer ao Fabiano Duarte mais uma vez e quero agradecer a quem nos segue e faço valer. Você é empresário, você que quer ser empresário, quer conhecer uma metodologia, quer conhecer um formato de trabalho, um passo a passo, sofrer menos. Você não vai estar imune ao sofrimento, não. Mas se você cola em alguém que já sabe, que já percorreu o caminho, que criou um método, facilita. Acredito que facilita. E o M90 veio para isso. Fabiano está totalmente habilitado a desenvolver esse trabalho e trazer o êxito necessário para o seu negócio. Quero agradecer a Ellen na mesa de som e agradecer a todos que nos acompanham e nos seguem e dizer, não esquece de ir lá no YouTube Destravo TV. Você vai lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Muita coisa boa já existe e muitas coisas boas virá também. E até quero profetizar, logo logo do Artcast aqui no ar. Por aí, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.